Salve, salve para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, direto no nosso Longevincast. É o Longevincast, que é o código secreto da vida longa. Aqui a gente fala sempre de saúde, o tempo todo falando de longevidade e como manter e como ter uma vida longa. E hoje, muito interessante o assunto de hoje. A gente vai falar, mais uma vez, sobre uma espiritualidade. Como valores espirituais e vínculos familiares estruturados influenciam imunidade, estresse e longevidade. Mas antes disso, se você puder, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações para receber cada vez mais informações desse nosso canal Longevincast, o código secreto da vida longa. Mais uma vez eu estou aqui com meu parceiro de sempre, Alan Herbert, e vejam que nós temos de convidados, esse casal, o pastor Nilson Caetano e a terapeuta Juliane Caetano. Sejam muito bem-vindos a esse nosso canal aqui. Maravilha, prazer estar participando aqui pela primeira vez e para mim uma honra, e esse tema realmente é maravilhoso. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa assim super agradável, super informativa também, vai ser muito edificante esses momentos que a gente vai passar juntos aqui. Eu estou muito feliz com o convite e é sempre um prazer falar de relacionamento familiar e de como esses relacionamentos são importantes para a nossa vida como um todo. Alan, esse assunto vai ser muito interessante, né? Paz, uma das coisas que eu sempre falo para meus pacientes é que não basta comer bem, não basta fazer exercício físico, não basta suplementar, fazer reposições hormonais, ir para a igreja, não basta fazer só isso. Você tem que... O teu coração tem que estar purificado, tem que estar limpo. Você tem que perdoar as pessoas, tem que tirar o rancor do coração, da cabeça, o ódio. Porque isso aí é que joga a gente pro precipício, né? A gente está sempre na corda bamba. Tanta alimentação errada, tanta alimentação vazia de nutrientes. Mas eu sempre digo assim para meus pacientes, o que joga a gente do precipício é o pensamento negativo. E nada mais, um tema desse aqui, falar sobre espiritualidade, sobre terapia familiar, é uma coisa muito importante, porque na verdade isso aí é o que mais está trazendo doença, principalmente o câncer. Excelente. Vamos começar logo. Queria logo ouvir a opinião do pastor Nilson Caetano. A Bíblia, ela associa claramente a saúde física à saúde espiritual. Então, como é que o senhor entende essa integração na luz da teologia? Interessante, boa pergunta. A saúde espiritual ela vai acontecer na mente da gente, né? Ela acontece na mente e a Bíblia diz assim, aquilo que você imagina na sua mente, assim você é. Ou seja, você alimentar a sua mente com coisas espirituais, com as coisas do céu, as coisas do reino de Deus ou da palavra de Deus, já vai trazer uma saúde mental, uma saúde emocional que vai se refletir também na saúde física. E na visão bíblica que nós acreditamos, o ser humano ele não é fragmentado. O ser humano ele tem corpo, tem mente e tem espírito formando um todo. Não é fragmentado, mas tudo isso forma um todo. E o salmista Davi tem um salmo interessante que ele menciona, aqui o Salmo 16, versículo 1, diz assim, ó: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ou seja, a confiança ela é um dos elementos fundamentais para trazer saúde espiritual. Você confiar em alguém. No caso aqui, o salmista Davi confiava em Deus. Em outro texto do livro de Provérbios, o filho do rei Davi, né, Salomão, ele escreveu no Provérbios 17, 22 assim, ó: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então a pergunta faz todo sentido. A saúde espiritual ela vai se refletir na saúde física, né? Coração alegre, um espírito alegre, cheio de propósito, descobrindo o seu propósito nessa terra, vai refletir na sua saúde física de maneira assim muito forte. E também, se você não tem uma saúde física boa, isso se reflete na sua saúde espiritual naturalmente. Uma coisa está muito interligada com a outra, né? Verdade. Estou, na sua visão, o que é espiritualidade autêntica e como ela se diferencia da religiosidade ritualística no contexto da saúde integral? Bom, a espiritualidade autêntica ela vai acontecer no campo do relacionamento com o eterno, né? A Bíblia vai dizer que o ser humano, Deus colocou dentro do coração do ser humano a eternidade. É no sentido de que, como disse Blaise Pascal,
dentro do coração humano tem um vazio que só cabe Deus ali. Então, espiritualidade tem a ver com esse relacionamento com o transcendente, com o eterno, com Deus, mas também entender que esse Deus também é imanente, ou seja, é um Deus de perto, é um Deus acessível, é um Deus que se fez carne, como Jesus Cristo. Então, espiritualidade autêntica não tem que ver com performance religiosa, mas tem que ver com relacionamento com Deus. Com vida espiritual, com comunhão com Deus. Aí vai envolver a oração, vai envolver o estudo da Bíblia, vai envolver o serviço ao semelhante, o amor ao próximo, vai envolver o cuidado consigo mesmo, que a Bíblia diz, se você ama a si mesmo, ame ao próximo como você ama a si mesmo, ou seja, um cuidado consigo, um cuidado com o próximo e uma conexão, acima de tudo, com Deus. O que é que Jesus dizia? Mateus 11, 29. Aprendei de mim e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele fala assim, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos darei descanso. Ou seja, espiritualidade autêntica tem que ver com relacionamento. Relacionamento com Jesus é como se fosse uma troca de fardos, Jesus propõe. Traga o teu fardo que é pesado e leva o meu que é leve. Então, quando você tem esse relacionamento com Deus, você tem uma vida mais leve. E uma vida mais leve vai te dar uma saúde mental, espiritual, emocional, social também. Tudo vai fluir melhor na sua vida e, naturalmente, até na vida profissional, relacional, tudo vai ser beneficiado, né? Interessante isso, o cuidar de mim para mim poder cuidar do outro, né? Há quem diga assim, eu não consigo ofertar aquilo que eu não tenho. Então, se eu não sei como cuidar de mim, como é que eu vou saber cuidar do outro, né? Agora, vamos puxar essa parte para dentro da família aqui, né? Juliane, o que acontece dentro de uma família emocionalmente equilibrada que contribui para uma vida mais longa e saudável? É que a família emocionalmente equilibrada, ela proporciona segurança emocional. E a segurança emocional, ela é essencial para que a gente tenha uma boa saúde em todos os aspectos. Porque quando eu tenho uma família disfuncional, geralmente eu tenho filhos que não sabem se vão encontrar os pais em paz ou se vão encontrar os pais em guerra. Então, eles estão sempre hipervigilantes, eles estão sempre tensos, é uma casa que não tem paz. E se a gente não tem paz nem dentro da nossa casa, que deveria ser o nosso refúgio, a gente fica em constante ansiedade. A gente fica em constante medo, fica sempre esperando o pior. Então, uma família que é emocionalmente saudável, ela vai trazer segurança emocional no sentido de o meu dia pode ter sido horrível lá fora. Eu quero voltar para minha casa, porque a minha casa é o meu lugar de refúgio. E até os guerreiros mais fortes precisam de um lugar em que eles possam retirar as armaduras, possam descansar. Se a família é este refúgio, é aquele lugar que depois de um dia cansativo a gente fala assim, eu quero voltar para casa porque lá eu vou ter paz. É diferente de você pensar assim, poxa vida, depois de tudo isso eu ainda tenho que voltar para casa. Depois de tudo isso eu ainda tenho que voltar para casa e aí eu vou ter que chegar pisando em ovos porque eu não sei a hora que fulano vai explodir, eu não sei se meus pais vão estar brigando, eu não sei se minha esposa vai estar reclamando. Então, quando você tem esse ambiente funcional, é o lugar para onde você quer voltar. Então, teu corpo relaxa, a tua mente relaxa e você pode ter seus momentos de paz e tranquilidade. Perfeito. Bacana. Juliane, muitos estudos mostram, né? A gente estuda muito longevidade aqui. E é uma realidade. Muitos estudos mostram que pessoas casadas vivem mais. Isso é um fato. Mas isso vale para qualquer casamento ou apenas para aqueles relacionamentos saudáveis? Só vale para casamento feliz. Só vale para casamento saudável. Porque os estudos também dizem, né, que se o casal briga muito, se a mulher está extremamente sobrecarregada, por exemplo, eu atendo um público muito grande de mulheres e elas estão muito sobrecarregadas com o relacionamento. Se você tem aquela sensação de que só você está carregando esse relacionamento, de que você não é ouvida, de que você não consegue falar, então esse não é um relacionamento saudável, vai te trazer várias coisas, vários sintomas psicológicos, inclusive. Então é o casamento funcional. E aí é quando a gente traz para os casais que um casamento funcional ele é construído na base da intencionalidade, ou seja, eu e você juntos pelo nós. Porque isso vai ser bom para a família como um todo, mas vai ser bom para a gente. Se a gente está feliz no relacionamento, a gente vai estar feliz em várias áreas da vida e a gente vai viver mais porque a gente é feliz.
Ótimo. Interessante. Agora, puxando essa história aí do estudo científico que o Alan falou, né? Pastor Nilson, há evidências científicas de que a oração pode impactar no sistema imunológico e no equilíbrio emocional. Como é que o senhor interpreta isso na luz da fé? Interessante que a oração ela é uma experiência transcendental, vamos dizer assim, que não existe só no cristianismo, né? A questão da oração, da meditação. E o que é a oração? Primeiramente, vamos dizer o que é a oração. A oração, a declaração mais forte que eu já ouvi sobre a oração, diz assim, a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. É você conversar com Deus como você conversa com o seu melhor amigo. Ou seja, não é sobre formalidade, não é sobre escolher as palavras mais rebuscadas, é sobre você ser vulnerável naquele momento conversando com Deus. Então isso é a oração, é uma conexão direta com Deus. Eu estava analisando que existem sim muitas evidências científicas em relação ao poder da oração que afetam diretamente o sistema imunológico. E por incrível que pareça, apesar da oração aparentemente ser algo mais subjetivo, né? Essas evidências científicas, elas foram comprovadas. Por exemplo, há evidências no Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos, há evidências no Hospital da Universidade de Duke. Eles fizeram pesquisas em relação a isso, estudos clássicos com o Dr. Randolph Beard no ano de 1988 e com o Dr. William Harris. O que eles investigaram? Eles selecionaram um grupo de pacientes cardíacos e eles dividiram em 2 grupos. E pegaram um grupo de cristãos de outra parte, de várias partes do país e pediram, orem por esse grupo de pessoas. O outro grupo de pessoas não receberia nenhum tipo de oração. O outro grupo de pacientes com as mesmas enfermidades. Só que o estudo era duplo cego, ou seja, nem quem estava intercedendo, orando, sabia por quem estava orando, sabia que era por motivos de saúde e tal, mas não sabia quem eram as pessoas. E quem estava recebendo a oração também não sabia se estava recebendo ou não a oração. Eles não sabiam de nada do experimento. E o que foi comprovado um mês depois, ou um tempo depois desse movimento de oração? Que aqueles pacientes que receberam a oração, eles receberam alta muito mais rápido, tiveram muito menos complicações com problemas cardíacos e tudo mais no pós-cirúrgico, no pós-tratamento, enquanto que não tiveram óbito nenhum. Enquanto que o outro grupo que não recebeu oração nenhuma, as pessoas demoraram mais a se recuperar, aconteceram vários óbitos naquele outro grupo de oração. Então eles fizeram várias pesquisas. Harvard fez várias pesquisas também nesse sentido, e o que me chama muita atenção é quando a Bíblia diz assim, no Salmo 55, verso 17, nesse sentido da oração: clamarei ao Senhor e Ele me ouvirá. Ou seja, a oração ela tem alguns efeitos práticos na saúde mental, espiritual do ser humano. A oração reduz a ansiedade, a oração regula, né, o estresse, aumenta a esperança. A esperança é um dos sentimentos mais poderosos que pode existir dentro do coração do ser humano. Quando ele perde a esperança, é como se fosse o último filamento de vida que aquela pessoa está se apegando. Perdeu a esperança, ela perde tudo. Então, a oração, ela aumenta também, fortalece as nossas conexões neurais ligadas à resiliência humana, né? Então, a oração vai te dar mais isso. E eu gosto de uma frase do escritor C.S. Lewis da Inglaterra. Ele diz assim, a oração não muda Deus, a oração muda quem ora. Eu não oro para persuadir a Deus. A oração vai mudar a mim. E quando a oração muda quem eu sou, eu me conecto com o plano de Deus e com a vontade de Deus. Então essa mudança interior, ela vai afetar o corpo, ela vai afetar a mente, vai afetar o ambiente em que eu vivo. A pessoa que ora, ela é uma pessoa muito mais sociável, ela é uma pessoa que consegue regular muito mais o seu nível de estresse, de ansiedade, de depressão e tudo. Isso, lógico, não elimina o cuidado profissional, mas a oração ela vai ajudar muito. Ou seja, para mim a ciência e a fé elas se complementam, não é? Elas se completam. A ciência vai medir o efeito e a fé vai nos levar até a fonte de toda a sabedoria, de todo o poder. Então a oração tem efeitos práticos sim, na cura, né? Tanto é, só um detalhe a mais, que o pastor ele tem acesso as UTIs para orar pelos pacientes em qualquer horário. Muitas vezes nem o próprio familiar tem acesso em qualquer horário, mas o pastor tem acesso livre para fazer uma visita espiritual e religiosa. Pelo menos em todos os lugares do Brasil que eu trabalhei já em 10 estados brasileiros, tinha carta
branca para poder entrar em qualquer horário, em qualquer UTI para fazer oração, exatamente por causa dessas evidências que foram comprovadas de que a oração tem efeito prático, né? É interessante, né, Alan, que a ciência está voltando o rosto para esse lado agora. Como a gente falou no outro podcast lá, que o Conselho Federal de Medicina do Brasil finalmente abriu uma comissão de saúde e espiritualidade para ver só esse tipo de pesquisa. Porque está surtindo efeito, está dando um burburinho na comunidade científica, não é isso? Na verdade, não é à toa que o pastor Nilson e a Juliane estão aqui, porque a espiritualidade é fundamental. A gente não consegue ter uma saúde plena sem espiritualidade, sem estar tudo bem em casa, né? Se não tiver prosperidade em casa, né? Se tiver tudo certinho em casa, tudo ajustado, não adianta você ser próspero lá fora, né? E não ser próspero em casa, não vai dar certo. Uma coisa interessante, eu até falei outro dia aqui, Denis, falando de oração, poder da oração. Acho que toda semana eu trago eu trago aqui um depoimento, né, sobre a oração. Uma coisa interessante que aconteceu, pastor. O Alanzinho, meu filho, tem 18 anos. Dia desse que tirou a carteira de motorista, um dia desse. Essa história é interessante. Aí ele resolveu, esses dias aí, mãe, ele falou pra mim, fala pra mãe dele, mãe, eu vou pra Salinas de carro. A minha namorada tá lá e eu vou de carro, né? E a minha mulher, como, Alanzinho, não tem nem 3 meses que você tirou a carteira. Aqui na cidade você não tá andando bem, imagine pegando uma estrada dessa, você não sabe o que é uma estrada. Mas ele é todo autossuficiente, né? E ele sempre tá no podcast aqui, hoje ele não tá. Ele não sabia dessa história. Aí ele, não, mãe, eu sei muito bem, deixa comigo. Aí quando foi à noite, a gente foi dormir, ele queria no outro dia, né? Aí a minha mulher me falou, amor, você tem que falar com o Alanzinho. Aí eu já tava criando meus storytelling, porque o Alanzinho é todo cheio da autossuficiência e tudo. Eu digo, como é que eu vou convencer esse menino? Já tá tudo na minha cabeça planejado que eu ia falar pra ele, né? De manhã cedo. Tá. Aí quando foi de manhã, como é de costume, a gente acorda bem cedo, eu e a Dete, antes de ir pra academia, a gente se ajoelha e reza na beira da cama. Todo dia a gente faz isso. E quando vai dormir também. Aí a Miladete falou assim mesmo, senhor, se for da sua vontade, que esse menino vá. Mas se não for, faça alguma coisa. Tipo assim, né? Aí daqui a pouco eu vim trabalhar, aí eu fiquei muito preocupado, porque eu nem falei com ele, né? Aí eu liguei pra Dete, amor, que tal? Não, ele não vai mais. Eu falei, por quê? Porque o celular dele, última geração que ele ganhou quando completou 18 anos, pifou. Amanheceu pifado. E ele não sabe dirigir sem o Waze. Eu digo, não, amor. Foi. Então esse é o depoimento que eu tô falando, testemunho forte. E a gente tem muito exemplo. Detalhe, um aparelho desse que dificilmente dá problema. 16 Pro Max, só tem o 17 agora. Enfim, mas aconteceu e sem nada, não caiu, não aconteceu nada. Simplesmente amanheceu, ele pifado, e ele vai sair segunda-feira agora lá da Apple, né? Enfim, então tem muitos exemplos. Toda semana eu trago aqui um testemunho de oração, é muito forte, né? Mas falando de oração, vamos voltar aqui, né? Muito importante. Falando de oração, pastor, o senhor acredita que toda oração tem um efeito, mesmo quando não há resposta aparente? Uma excelente pergunta. Eu acredito que todos que buscam, né, orar e se conectar com Deus já se fizeram essa pergunta em algum momento. Será que Deus responde realmente todas as orações? Talvez você tá me assistindo agora também, você já fez essa pergunta algumas vezes. Eu não sei se o que dói mais, se é o silêncio de Deus ou se é a disciplina de Deus, às vezes, pra gente. Mas a oração, ela é fundamental. E eu digo assim, todas as orações têm respostas. Aliás, Deus responde a todas as orações. E da maneira bem, bem clássica eu posso responder, que Deus ele responde as orações com 3 respostas. Sim, não e espere um pouco. E a gente vai entender melhor isso quando a gente se torna pai, né? Nós somos pais de 3 garotos, um de 17 anos, uma menina de 14 e o Ian de 8 aninhos. E a gente vai entender, porque eles também nos pedem as coisas, eles nos pedem assim, muitas vezes com um desejo muito grande de receber aquilo que está pedindo. E a oração é isso, é pedir com um desejo intenso de receber e crer que vai receber. E eu fui entender muito mais, porque às vezes eu posso, e eu dou, e eu respondo na hora e digo, não filho, ok, tá tudo certo, vamos lá, vamos fazer isso. Às vezes eu digo, não dá agora, vamos esperar um pouquinho. E às vezes eu digo, não. Com Deus é do mesmo jeito.
o não de Deus é bênção pra gente, só que a gente não entende. Tem um texto de uma autora muito conhecida que ela fala assim que Deus não nos guia da maneira diversa daquela pela qual nós mesmos gostaríamos de sermos guiados se conhecêssemos o fim desde o princípio. Ou seja, se a gente conhecesse o fim desde o princípio, como Deus conhece, a gente iria guiar a nossa vida da maneira como Deus mesmo está guiando. Ele conhece o fim desde o princípio. Quando Deus diz não, para nós é uma grande bênção. E só contando uma experiência histórica, né, sobre a oração, o Dr. Alan contou uma experiência prática do dia a dia. Deus responde, Deus, ele está disponível, né? Mas uma experiência histórica, a gente sabe da queda do Muro de Berlim, é um evento histórico, é um evento que marcou a história da humanidade de alguma forma. Enquanto as pessoas estavam divididas entre as duas Alemanhas, haviam familiares separados por aquele muro, pelo regime que ali prevalecia. E o que as pessoas não sabem dos bastidores da queda dos muros de Berlim é que todo mundo que se aproximava do muro para tentar ultrapassar era metralhado. Eles eram mortos pelos soldados. Só que teve um momento na história em que eles se aproximaram e não foram metralhados, não foram mortos. Inclusive os próprios soldados se desarmaram e participaram também. Muitos participaram daquele movimento da queda do muro de Berlim. O que havia por trás? Nas igrejas do interior da Alemanha havia uma forte corrente de oração acontecendo há meses pela queda do muro de Berlim. Igrejas rurais no interior da Alemanha se reuniam à luz de velas, muitas vezes, em diversas casas nos campos, e eles intercediam com muito fervor e com muita intensidade e com muita intencionalidade em relação à queda do muro de Berlim. Então houve um momento por trás dos bastidores em que os cristãos das duas Alemanhas, e eu acredito que de várias partes do mundo também, se uniram em oração e não foram mais metralhados. O muro caiu, aquele regime também caiu, e as pessoas, as famílias puderam se encontrar novamente. Então a oração, ela não muda apenas o destino da nossa vida particular, não muda apenas a questão de uma viagem, né, que Deus está vendo lá na frente, poderia ser uma tragédia, mas muda o destino de nações. Então a oração, ela tem um efeito prático. E quando Deus diz não ou fica em silêncio, é porque sempre tem algo melhor que Ele está preparando para a gente crê. Precisamos crer nisso, né? A gente é ansioso e às vezes fica querendo a resposta logo, né? Mesmo. Interessante. Agora, Juliane, falando sobre comunicação conjugal, né? Qual é o impacto de uma boa comunicação conjugal sobre o envelhecimento saudável desse casal? É um grande impacto. Primeiro, que a coisa mais invejada do mundo hoje é um casamento saudável. É um relacionamento saudável. Porque nós nunca tivemos tanto acesso à comunicação e a coisas que facilitem a nossa comunicação, e nunca tivemos tanta dificuldade de nos comunicar. Então, mesmo com tantos recursos, os casais, eles têm encontrado dificuldade de se comunicar de maneira funcional. E o que é uma comunicação funcional? Ela começa por uma coisa básica, o falar e o ouvir. Porque todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. E a gente tem o costume de interromper o outro quando o outro tá falando. Aí o outro tá falando, eu não tô ouvindo, eu tô pensando no que eu vou responder quando ele terminar de falar para provar para ele que ele tá errado. Então, a gente fica num casal que tá todo mundo falando, mas ninguém se sente ouvido. E quando nós nos sentimos ouvidos, aí a gente volta naquele assunto, nós ficamos em paz. A gente tem a oportunidade de descarregar ali as nossas emoções, a gente tem a oportunidade de expor como a gente se sente, e a gente se sente acolhido pelo outro. Aí qual é a dificuldade hoje? Todo mundo assiste tudo na velocidade 2. Muita gente pode estar assistindo esse podcast e aí você vai parar agora na velocidade 2. Você vai colocar na velocidade normal. Porque a gente coloca na velocidade 2, aí quando o ser humano que eu amo, que eu escolhi para minha vida toda, chega para conversar comigo, eu tenho paciência de ouvir? Na velocidade 1? Na velocidade normal? Eu não tenho. Aí o meu filho vem me contar uma história, eu não tenho paciência de ouvir. Então a primeira coisa que a gente trabalha na comunicação de um casal que está disfuncional, você pode ver que eles não estão se ouvindo. Eles estão falando.
Eles estão se defendendo. E quem está em modo defesa o tempo todo não está saudável, porque aí entra em hipervigilância. Precisa estar o tempo todo preocupado. Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou provar para essa pessoa que ela está errada? Como é que eu vou provar que eu estou certo? Então, uma comunicação funcional que começa pelo falar e pelo ouvir, eu vou ouvir o que você tem a dizer para entender e não para reagir e não para responder, faz com que a gente tenha paz e tranquilidade na hora de conversar, na hora de se comunicar. Volta para a segurança emocional que a gente tem nesse relacionamento. E um relacionamento que te traz segurança emocional é uma riqueza inestimável. Impressionante. Hoje eu estava com a minha esposa escutando a gente estava escutando uma história um videozinho, né, de internet, que é aquela história da pressa inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. Quem é a perfeição? É Deus. Então a pressa é inimiga de Deus. A perfeição é não ficar fazendo o vídeo no 2, não ficar assistindo o vídeo no 2. É você, no seu tempo certo, fazer aquilo. Porque se você for fazer apressado, se você sair atrasado, você vai ter mais chance de ter problema no trânsito, de se irritar, e aí uma coisa vai puxando a outra e é o inimigo da perfeição. Isso tudo é o inimigo de Deus. Isso mesmo. Exatamente. E influencia em todas as áreas da vida. Na produtividade no trabalho, por exemplo. Você não consegue conversar em casa com o teu cônjuge. Você consegue trabalhar direito e aí você fica pensando na briga que vocês tiveram, que vocês não conseguem conversar. Meu pai, será que esse casamento vai dar certo? Porque eu não consigo falar, ele não consegue ouvir, a gente briga por besteira todo dia. Quem que é produtivo desse jeito? Aí o casal não produz direito, aí daqui a pouco perde a paciência com os meninos, né? O que é que eu escuto muito no consultório? A gente brigou como casal, aí tá de cara feia, tá sem se falar. Aí o menino vai abrir a geladeira, aí eu grito, fecha a geladeira, né? Fecha a porta da geladeira. A criança olha pra mim e pensa assim, eu só abri a porta da geladeira. Mas não é a geladeira o problema. O problema é que o casal, que é a força motriz da família, não tá se comunicando bem. Aí o que é que a gente faz? A gente extravasa as nossas emoções de maneiras que não são funcionais e acabam atingindo quem não devia. Exato. Tá certo. Bom, a gente está falando muito de relacionamento familiar, já falamos um pouco de perdão por alto, mas eu queria saber, Juliane, como o perdão e a empatia dentro da família podem influenciar positivamente na longevidade da família inteira, não só do casal, da família inteira. Da família inteira, do ser humano como um todo. Porque se você não perdoa, a tua mente está presa. E se a tua mente está presa, o teu corpo inteiro está preso. O teu corpo não vai funcionar direito se a tua mente não estiver funcionando direito. E quando a nossa mente está presa à falta de perdão, à mágoa, ao ressentimento, que é o que eu costumo dizer muito para os meus pacientes, quando você não libera perdão para a pessoa, e aí é importante que a gente entenda que liberar perdão não significa concordo contigo, valido o que você fez e te dou licença para fazer de novo. Não é isso que significa. Significa assim, ó, eu tô liberando a minha mente do teu poder. Porque se eu tô carregando mágoa dessa pessoa, se eu não consigo parar de pensar no que essa pessoa fez comigo, então ela dorme comigo, ela acorda comigo, ela anda de mão dada comigo, ela vai para todos os lugares comigo e ela comanda as minhas reações, ela comanda as minhas decisões, ela comanda as minhas atitudes. Então a minha mente tá presa. Tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, que o perdão é a asepsia da alma e é a alforria da mente. Então, quando a gente libera este perdão, quando a gente se livra dessa mágoa, o nosso corpo como um todo é beneficiado. E aí a gente vai ter essa paz corporal, essa paz mental, e isso sim vai me dar a saúde completa. Porque tá cheio de gente aí comendo super bem, fazendo exercício físico, tentando dormir, né? Porque quando você não tá em paz, você não dorme direito, mas tá tentando dormir as horas de sono, mas tá lá preso à mágoa, ao ressentimento, sem conseguir liberar a própria mente. Então ainda tá adoecido. Verdade. Agora, pastor Nilson, qual a diferença entre orar pedindo cura
E orar buscando fortalecimento espiritual diante da doença. Muito boa essa pergunta, muito boa. E ela tem uma diferença especial. Eu quero falar um pouquinho sobre o pedido de cura na Bíblia, ele é legítimo. Jesus, ele curou muitas pessoas, embora ele não curou outras. Então, a gente às vezes fica se questionando por que quando a gente ora, Deus cura algumas pessoas, ou Deus cura algumas famílias e Deus não cura outras. Por que Deus curou aquela pessoa do câncer, fez um milagre e não curou a outra pessoa? E a gente fica pensando nisso. A resposta definitiva para essa pergunta, a Bíblia vai mencionar que é o estabelecimento do reino de Deus quando Jesus voltar, onde ele vai dar a resposta definitiva para acabar com todo tipo de sofrimento e dor. Mas o pedido por cura, na Bíblia, ele é legítimo. Jesus, ele curava, os discípulos também tinham esse dom de curar. Nem todos eles tinham esse dom, mas alguns discípulos tinham esse dom. Mas a oração por fortalecimento espiritual, ela amplia os horizontes. A oração por cura, ela é importante, ela é bíblica, mas quando você ora por fortalecer-se espiritualmente, ela amplia um pouco mais os horizontes. Por exemplo, a Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes por uma cura de um problema que ele tinha, possivelmente em sua visão. A Bíblia vai chamar, o Paulo mesmo vai chamar de espinho na carne. Então, alguns teólogos estudando as cartas de Paulo vão dizer que esse problema possivelmente fosse um problema de visão, porque ele tinha que escrever com letras muito grandes. Ele destaca isso no texto dele, então alguns diziam, não, Paulo devia ter algum problema na sua visão. Mas enfim, independente do problema, é que Paulo detectou um espinho em sua carne, ou seja, um problema de saúde, e ele orou 3 vezes, e por 3 vezes Deus disse assim, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo não recebeu a cura. E às vezes a gente quer que Deus responda com cura todas as nossas orações que são nessa direção. Então Deus disse assim, 2 Coríntios 12, 9, né? Jesus diz, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso mostra que a cura física ela é uma bênção, mas nem sempre Deus vai nos abençoar com a cura física. Existe sempre uma parte humana também no processo da cura, que é o seu cuidado mesmo, você cuidar de si mesmo, cuidar da sua própria saúde com os recursos que nós temos em nossas mãos e com o conhecimento. Ou seja, cura interior, ela já envolve transformação. Está falando de cura física, mas a gente está falando também com uma pergunta, né, de fortalecimento espiritual. Aí já envolve transformação. Quando eu estou passando por alguma luta, alguma dificuldade, normalmente eu digo assim, Senhor, me fortalece os meus ombros para passar por isso. Então, minha esposa já sabe, normalmente eu não oro para dizer, Senhor, tira isso. Eu oro para dizer, me fortalece os ombros para que eu consiga passar. Porque se Deus tira exatamente aquela prova que vai me tornar mais forte lá na frente para vencer outras e para ajudar outros que estão passando por essa mesma prova, se Deus tira o teste ou a aprovação, eu não cresço. Então eu digo, Senhor, só me fortalece. Porque a palavra diz assim que ele vai andar com a gente mesmo que a gente ande pelo vale da sombra e da morte. Ou seja, pedir cura é buscar alívio e pedir fortalecimento espiritual é buscar sentido e conexão mais profunda ainda com Deus. Ou seja, eu posso estar enfermo e dizer assim, Senhor, me ajude a passar por essa enfermidade e me fortaleça para isso. Ou seja, você está pedindo algo muito maior do que a cura. Você está pedindo para passar por aquela provação, por aquela tempestade, você vai sair mais forte. E eu aprendi algo muito importante, que naquilo em que nós mais fomos provados, é onde Deus vai mais usar a vida da gente para a gente ser bênção para outros. Por exemplo, alguém que conseguiu superar o câncer. Quem é que Deus vai usar para ajudar aquela pessoa que acabou de receber um diagnóstico? Ou como alguém que venceu, estava prestes a se divorciar, a família ia se desfacelar, mas esse casal conseguiu sentar, conseguiu desacelerar, conseguiu ouvir uns aos outros e conseguiram relembrar das conexões que eles tinham lá no início e que os mantiveram unidos. Eles recuperam o casamento. Quem é que Deus vai usar para ajudar um casal que está começando a pensar no divórcio? Então, quando a gente busca fortalecimento, a gente está buscando algo muito mais poderoso do que a cura. Você está buscando algo que vai abençoar não só você, mas vai abençoar todas as pessoas que estão ao seu redor. Olha o que disse o C.S. Lewis, eu gosto muito desse escritor. Ele disse assim, ó, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas Deus grita em nossas dores. E ele fala assim, a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo que está surdo. Muitas vezes Deus vai começar a nossa cura pela nossa mente,
né? Equalizando a nossa mente no foco correto, que é Ele, e também com a nossa cura acontecendo, a gente vai poder abençoar outras pessoas. É sempre sobre isso, é sempre estar bem com Deus para abençoar o próximo. Esse é o nosso propósito de vida na Terra, né? Você falou uma coisa interessante, pastor, a respeito da força, coragem, resiliência. Eu me lembrei da oração paraquedista, Denise. Você viu o exército? Sim, do PQD. Essas orações PQD, orações militares, eu aprendi muito, que ele fala assim mesmo, que ele pede, Deus, eu não quero conforto, eu não quero saúde, eu não quero isso, mas eu quero força, quero coragem para resistir, para poder resistir. Então ele fala muito isso, porque essas coisas, né, de conforto, saúde, já são muito pedidas para você, né, para o Senhor. Eu quero força, eu quero coragem, eu quero resiliência para poder resistir. Interessante. Então, aqui, pastor, nós fizemos um podcast falando sobre as zonas azuis, a Blue Zone, né? Onde nós exploramos o que foi falado no documentário, mas eu já tinha lido antes o livro, né? Do Dan Buettner, né? O Dan Buettner escreveu um livro falando sobre as zonas azuis. São áreas que ele marcou no mapa, mostrando pessoas centenárias, são pessoas que vivem muito, são pessoas que esqueceram de morrer. Eles dizem assim mesmo, esqueceram de morrer. Então, tem Icária na Grécia, tem Nicoya na Costa Rica, tem Okinawa no Japão, né? Tem Sardenha na Itália, mas também tem lá em Loma Linda, na Califórnia. Né? Então, a Igreja Adventista é conhecida mundialmente pelas chamadas zonas azuis, exatamente exatamente em Loma Linda, na Califórnia, onde o Dan Buettner escreveu o livro, e ele falou que eles são longevos, são centenários. Aí a pergunta é, quais fatores espirituais o Senhor considera determinantes para essa longevidade exemplar, por exemplo, dos adventistas de lá de Loma Linda? Interessante essa pergunta, porque todo estudo sério que vai ser feito no mundo científico em relação à longevidade, eles não podem deixar passar por alto os povos de algumas regiões do Japão, da Itália, dos lugares que você mencionou, e os adventistas de Loma Linda, especificamente, eles são sempre citados. A Igreja Adventista, ela tem como um dos pilares da sua mensagem a mensagem de saúde, de cuidado, de prevenção em relação à saúde, cuidar da alimentação, cuidar do corpo, cuidar da mente, enfim. Tanto é que hoje a Igreja Adventista administra a maior rede privada de hospitais e clínicas do mundo. Por quê? Porque tem uma visão voltada para a saúde. A gente entende que Deus, ele cura, mas que Deus usa também os seus instrumentos, que são os médicos, os enfermeiros, os profissionais, os nutricionistas, enfim, todas as pessoas que trabalham com a saúde. E Loma Linda, ela tem um fator especial. Eu estava vendo uma matéria bem antiga do SBT, antes dessa nova da Netflix, uma matéria bem antiga, com a Ana Paula Padrão ainda, ela era apresentadora, e ela estava entrevistando o Dr. Wells. Dr. Wells, um senhor de 92 anos, que ainda fazia cirurgia com perfeição, ele não tremia nada, e ela pergunta qual era o segredo. Ele diz, o segredo é muito simples. Eu tenho uma vida simples, eu cultivo a minha horta aqui em casa, eu faço caminhada todos os dias, eu tenho meu momento devocional com Deus todos os dias, eu separo o sábado como um dia que eu me desconecto do meu trabalho e me conecto com a vida espiritual, com a minha comunidade, com a minha família, com a natureza, eu faço passeios em minha natureza, estou em conexão com Deus e também faço serviço de ajuda ao próximo. Então é assim que ele separava o sábado. O sábado era um dia de conexão com Deus, com a família, com a natureza, mas também com o próximo. Era um dia de servir as pessoas, de fazer o bem. Aos sábados, ele cita o verso bíblico que Jesus diz, é lícito fazer o bem aos sábados. Você deixa toda a sua agenda de lado profissional e toda a correria dos 6 dias da semana e aquele dia é um dia diferente. Então, um dos pilares espirituais que foi detectado em relação aos adventistas viverem muito é o pilar do sábado, de separar um dia, porque aí você desacelera, é um dia sem estresse, é um dia sem aquela pressão do trabalho, é um dia sem aquela correria, é um dia que você se conecta com Deus, você encontra com seus irmãos de fé, que você vai para um lugar bonito na cidade, um dia que você vai no hospital para servir alguém, para visitar, para orar com alguém, enfim, para abençoar pessoas que estão precisando. Então, um dos pilares é ter o corpo como um templo. Eu separei 3 pilares aí que é um dos motivos da longevidade, são os motivos da longevidade especificamente aqui dos adventistas. Corpo como um templo. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por preço, glorificai a Deus com o vosso corpo. Ou seja, isso vai ter que ver com o tipo de alimento que eu coloco para dentro desse templo. A Igreja Adventista trabalha muito com os 8 remédios naturais, né?
E esses 8 remédios naturais são de graça, tá disponível para todo mundo. Vai falar da luz solar, vai falar da água, a ingestão de uma quantidade boa de água ali. Pelo menos ali uns 2, 3 litros de água, vai depender aí do seu peso. Lógico, tudo exagero é ruim, mas veja, o descanso, as horas adequadas de sono, a confiança em Deus vai entrar entre esses 8 remédios, o exercício físico, a abstinência ao álcool, não é? Também vai entrar, enfim. Esse é o primeiro pilar, cuidar do corpo como um templo. O segundo ponto é a comunidade. Os estudos mostram que a solidão mata as pessoas, que a solidão, ela isola, te deixa, enfim, desconectado. E os adventistas têm uma forte rede de apoio lá em Loma Linda. Eles convivem muito uns com os outros, eles fazem atividade física juntos, eles estão sempre juntos, não só na igreja, mas no dia a dia da semana. E eu vi a história de uma irmãzinha chamada Margie, que com 103 anos de idade, ela recebeu do estado da Califórnia a renovação da sua carteira de habilitação. Nossa. Com 103 anos, nessa matéria que eu assisti da Ana Paula Padrão. E eu fiquei impressionado, como que o estado concede a alguém de 103 anos a renovação da habilitação para dirigir. É porque aquela senhora estava plena, completamente plena, e ela fala exatamente desses pilares, da guarda do sábado, ou separar um dia, né, para você se desconectar. Alguns cristãos vão separar o domingo, outros vão separar algum outro dia, mas nesse caso da comunidade adventista, eles separam o sábado como um dia específico. E por último, esperança, ou seja, a fé na volta de Jesus é olhar para o futuro e dizer assim, o melhor de Deus está por vir. A fé de que Jesus vai voltar a essa terra e vai restabelecer o seu reino nessa terra e vai renovar todas as coisas, vai dar vida eterna aos seus filhos, vai resgatar a humanidade. E isso traz um senso de propósito e de esperança. Você acorda todo dia, olha para as notícias ruins, mas você pensa, a Bíblia diz em 2.500 versículos que Jesus virá. Então esses são os 3 pilares principais que podem entrar como motivo da longevidade adventista, e eu finalizaria esse momento com o Viktor Frankl. Ele dizia assim, quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, qualquer luta, qualquer dificuldade da vida, qualquer questionamento da vida, se você tem um porquê, você enfrenta. E como comunidade adventista, fazendo parte aí das Zonas Azuis, especialmente ali a Califórnia, e qualquer adventista, ou qualquer cristão, na verdade, pode viver isso entendendo que seu corpo é um templo, né? Então, basicamente isso. 3 pontos. Uma coisa interessante, pastor, que desses 5 países estudados, né, na Zona Azul, esses locais, não países, mas locais, eles têm um ponto em comum, é a espiritualidade, né? O propósito, a espiritualidade, né? E viver em comunidade. Então, há uma necessidade, como você falou, o isolamento é algo que é muito danoso, né, para o nosso organismo, né? Então, é um ponto em comum, viver em comunidade, viver em espiritualidade, viver em movimento, né? Então, isso aí não tem como a gente negar com relação à saúde plena, né, saúde verdadeira, né, a longevidade, não tem como a gente negar a espiritualidade. Sim. A espiritualidade ela é fundamental, e essa questão do propósito, você ter esse propósito, você ter uma meta, você não começar, porque a idade está aumentando, começar a conjugar o verbo no passado. Eu fui, eu era, eu fiz. Não, você tem que ter um propósito para diante sempre, né? Mas agora voltando a falar de família. Existe, Juliane, alguma diferença entre famílias que se apoiam emocionalmente e aquelas que apenas convivem sob o mesmo teto em termos de saúde e vitalidade? Existe muita diferença. Inclusive hoje eu assisti uma reportagem que dizia que a solidão mata mais ou menos 100 pessoas por dia no mundo. A solidão. Então as famílias elas diminuíram de tamanho, nós diminuímos a nossa quantidade de amigos, e hoje o que você mais escuta, né, dos jovens, até dos jovens que no tempo que a gente era jovem, o que tinha para fazer era sair com os amigos, era conversar com os amigos. A gente não tinha celular, não tinha, né, o que fazer. O programa que a gente gostava na televisão tinha que esperar para assistir uma vez por semana. Então, o que era que nós tínhamos para fazer? Conversar com os amigos, ir para a praça com os amigos, sair com os amigos, estar entre amigos. E isso hoje se perdeu. Então as pessoas elas estão cada vez mais isoladas e mais sozinhas. E isso tem sido trazido para dentro de casa.
Porque muitas famílias se transformaram em colegas de teto. Não tem conversa, não tem abraço, não tem afeto, não tem olhos nos olhos. A conexão emocional, que eu digo que é a coisa mais importante no relacionamento familiar, seja ele conjugal ou de pais e filhos, é a conexão emocional. Se você perde a conexão emocional, você perde tudo. A comunicação não vai fluir, não vai ter afeto, não vai ter carinho, porque não tem conexão, não tem ponte que liga o nosso coração. Só que a conexão emocional nasce no solo da conversa olho no olho. Nasce dos momentos à mesa que a gente tem, conversando, olhando nos olhos. À mesa com os filhos, os pais conseguem perceber o que você tem. Estou percebendo que você está triste. Só que se a gente não senta à mesa, ou se a gente está o tempo todo no celular, cada um ali ouvindo o que gosta e achando que está descansando, porque você ficar no celular não descansa tua mente, a gente só acha que está descansando, mas na verdade o nosso cérebro está sendo hiperestimulado, por isso que a gente termina de olhar o celular e não tem paciência de conversar e de ouvir, porque o nosso cérebro já foi hiperestimulado. Então, uma família funcional, que não está só convivendo debaixo do mesmo teto pagando boleto, vai trazer o senso de pertencimento. Quais são as 3 maiores dores e perguntas dos adolescentes e dos jovens hoje? Quem eu sou? Qual é o meu papel? Qual é o meu propósito? E qual é o meu papel, qual é a minha identidade e quem eu sou é formado no seio da família. Então, se eu tenho uma família funcional, uma família saudável, eu tenho senso de pertencimento. E eu tenho a certeza de que eu sirvo para alguma coisa, de que eu sou importante. E isso é essencial na formação mental do jovem, do adolescente e na maneira como ele vai cuidar de si mesmo. E uma coisa muito importante também é que os estudos de terapia familiar mostram que a cosmovisão de casamento e de família que os filhos têm vem dos pais. Então, vocês já repararam que hoje o pessoal não quer casar, né? Vocês já repararam? O pessoal não quer casar hoje em dia. Ah, não quero casar. Ah, não quero construir família. Ah, não. Mas que noção de família essa pessoa filhos teve? Também, alguns não querem mais Né? ter filhos. Não quer mais ter filho também, porque para alguns foi tão pesado ser filho que eles não querem ter filhos. Foi colocado sobre eles como filhos uma carga tão pesada de se levar que eles têm muito medo de passar isso para frente. Então, a cosmovisão de casamento, se eu vou olhar para o casamento e dizer assim, eu quero isso para minha vida, isso aqui é bom, ou Deus me livre. Não tá vendo que eu não quero isso? Não tá vendo que eu não quero aguentar o que minha mãe aguentou? Não tá vendo que eu não quero aguentar o que meu pai aguentou? Isso vai depender muito daquilo que eles viram em casa. Então, faz toda a diferença você ter uma casa em que as pessoas conversam, se ouvem, dão risada, olham nos olhos e tem conexão emocional. Eu digo para os pais, quando você tem uma conexão emocional, você tem uma ponte em direção ao coração do teu filho. E se tem ponte, se ele errar lá na frente, ele tem por onde voltar, porque ele sabe o caminho. Mas se você não construiu ponte, se teu filho cresceu e você construiu só muro, como é que ele volta? Volta para dar com a cara no muro. Então, isso faz muita diferença. E é por isso que a gente tem que fazer de tudo intencionalmente para que a nossa família seja funcional e saudável. Porque aí a gente vai produzir seres humanos funcionais, saudáveis, honestos, seguros emocionalmente e que tenham um senso de pertencimento. Porque a falta de senso de pertencimento e a falta de senso de propósito faz com que a gente ache que a vida não tem sentido. Interessante. Impressionante isso que ela falou. Ela vai falando isso, né? E aí a gente já vai lembrando algumas famílias e algumas pessoas, né? A gente vai... Que a gente vai vendo exatamente a descrição que ela deu. Olha, muito boa essa discussão. A Juliane Caetano, ela é uma terapeuta, né, especializada em família, em casal. E a gente, aqui do Instituto Logia VT, já começamos ali o negócio do namoro com ela, para trazê-la para cá para a gente, porque olha a importância de você ter uma pessoa especialista nessa área e espiritualizada.
Olha como é importante pra gente, olha como é importante pro casal. Não adianta você tratar tudo que a gente já falou, ensinar a comer, falar da importância de um sono saudável, do controle do estresse, do exercício físico, mas se não tiver, né, esse aspecto de saúde familiar, não vai morrer cedo do mesmo jeito. Então, essa pergunta que eu queria falar é exatamente disso, falando sobre esse assunto, Juliane. De que forma a terapia familiar pode romper ciclos de adoecimento emocional que se repetem de geração em geração? Às vezes você quebra um ciclo, né, tratando uma família, né? Exatamente. Você cura gerações inteiras quando uma pessoa da família decide se tratar. Quando uma pessoa da família decide romper ciclos, quando uma pessoa da família diz assim, não, esse comportamento para em mim. A partir daqui, isso não vai se repetir. Só que aí acontece uma coisa importante que eu sempre digo. A gente ouve assim, não, porque uma decisão muda tudo. E o que é que eu digo para os meus pacientes? Uma decisão não muda absolutamente nada se você não tiver ações compatíveis com a decisão que você tomou. Ah, eu decidi ser fitness. Não vai para academia, não? Ah, eu decidi que eu vou ser saudável. Mas você vai comer fast food todo final de semana? Como? Então, só a decisão não muda. E aí, às vezes, o que é que acontece? Você já ouviu a história do peixe? Que a menina casou, ela foi fritar o peixe. Ela tinha uma frigideira grande, mas ela cortou o peixe, colocou na frigideira. O marido falou, por que você corta o peixe? Não sei, minha mãe sempre fez assim. Aí, no almoço de família, ele foi perguntar para a sogra. Sogra, por que a senhora corta o peixe? A minha esposa corta do mesmo jeito, a senhora vai fritar o peixe agora. Meu filho, minha mãe sempre fez assim. Se a minha mãe fez, é a melhor maneira de fazer. Vai lá em outro almoço, encontra com a Bisa. Ô Bisa, né? A minha esposa, a minha sogra cortam o peixe antes de fritar. Eu queria saber qual é essa técnica que a senhora usa, que o peixe fica melhor. Ela falou, não é técnica, meu filho. Eu tinha uma frigideira pequena, por isso que eu precisava cortar. Ou seja, as mulheres da família passaram gerações inteiras repetindo o padrão de cortar o peixe sem sequer se questionar por que elas estavam cortando o peixe. Porque elas simplesmente repetiam o que aquela senhora matriarca fazia. E isso a gente faz com o padrão familiar. Então, muitas vezes, inclusive, as pessoas, filhos que viram seus pais brigando o tempo todo, eles falam assim, quando eu me casar, a minha casa vai ter paz, eu nunca vou brigar com a minha esposa. E aí, tentando não brigar, eles se tornam tão controladores com a vida do outro, que eles acabam brigando o tempo todo. E aí eles chegam na terapia de casal e dizem assim, mas eu jurei que eu não ia repetir aquilo que meu pai e minha mãe repetiam. Por que eu estou repetindo? Porque o que fica gravado na tua mente, muito mais do que o que eles falavam, é a maneira como eles lidavam com os problemas. E é assim que a gente passa padrões de geração em geração. Então, primeiro você decide quebrar o padrão. Decide, não, esse comportamento disfuncional, ele vai parar em mim. Se o meu avô, o meu pai gritavam com os filhos, resolviam tudo no grito, resolviam tudo na pancada, eu não vou fazer isso. Ok, eu decidi. Agora, que atitudes eu vou tomar? De acordo com a minha decisão, que são compatíveis com aquilo que eu disse que não ia fazer. E é aí que a terapia familiar entra. Porque, primeiro, a gente vai identificar quais são esses padrões, que às vezes você está repetindo, só repetindo, que nem o peixe. E você nem sabe. Aí a gente vai, escuta a tua história, pergunta, identifica o padrão e vai até a raiz desse padrão. Porque se você ficar só ensinando dica de comunicação, coisa que eu tenho raiva, né? É igual passando remédio, né? É. O médico só faz remediar, não cura. Você tá com dor de barriga. Aí não, toma aqui um Buscopan. Outro dia você tem dor de barriga. Não, toma aqui um remédio. Toma aqui um remédio. Você não vai descobrir qual que é a causa da dor de barriga? Qual que é a causa da dor de barriga para a gente tratar? Então, de onde vem esse padrão? Ah, ok, vamos até a raiz. E a partir dessa raiz, a gente vai ensinar a tua mente, ensinar o teu cérebro que existem outros caminhos. Porque o que é que a nossa mente faz? Ela entende padrão de funcionamento. Se eu repito aquilo, é um padrão de funcionamento. Não importa se é bom, se é ruim.
O nosso cérebro, ele repete, ele entende que é assim que a gente funciona. Então, às vezes, a criança tá lá convivendo naquele ambiente caótico e ela diz assim, é assim que os adultos funcionam. É assim que a mulher que é casada e mãe age, porque qual é a referência que ela tem? É assim que o esposo age, é por isso que tem tanta gente que cresce naturalizando a violência, tanta gente que cresce naturalizando comportamentos disfuncionais que não deveriam ser naturalizados. Então a terapia familiar, ela vai à raiz desse problema e aí ela te entrega uma nova caixa de ferramentas. Ela diz assim, olha, quando esse problema aparecer, você não vai mais agir dessa forma. Agora a gente vai treinar para você agir de forma diferente. E é fantástico. Eu digo que eu queria poder, eticamente, gravar, né, os casais e as famílias quando eles chegam à expressão pesada e quando eles saem depois de um psicoterapêutico, depois de ter usado essas novas ferramentas e eles percebem que existe esperança, que existe cura e que o poder que nós temos não é só o poder da decisão, mas é o poder da ação que vai vir a partir da decisão que a gente tomou. E fazer isso com o apoio da terapia familiar encurta muito o caminho, né? Às vezes um caminho que você ia passar quilômetros andando, ia chegar exausto lá, você encurta, pega o atalho certo para fazer. Tem até um testemunho pessoal que eu poderia dar aqui, pode ajudar alguém, até pode se identificar com isso, sobre essa questão de quebra de ciclos, né? E de que uma decisão e uma mudança de atitude pode mudar uma geração inteira. Eu venho de uma família disfuncional e entre os grandes problemas da minha família, 2 se destacam. Divórcio, eu não conheço ninguém que teve um casamento só, assim, uma família só, dentro do contexto familiar, e bebidas alcoólicas, mas problema sério, não era só de beber socialmente, problema sério com bebida. E meu pai tinha um problema muito sério com bebida, eles eram separados, né? Meu pai é separado da minha mãe, e eu lembro que uma vez, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, era comum os bebezinhos lá da nossa família, os pais já molharem a chupeta numa cachaça e colocar na boca do bebê. O bebê fazia aquela careta, achava ruim, mas todo mundo achava engraçado. E desde pequenininho já esse ciclo ia se repetindo. Então, com 8 anos de idade, na churrascaria da minha família, eu fico embriagado pela primeira vez, assim, pesado mesmo, com os meus amigos, brincando ali e tal. Eu fiquei embriagado. E interessante que era algo comum nesse contexto, mas minha mãe foi extremamente sábia. E no outro dia de manhã, sentados à mesa, ela fez uma pergunta assim, Nilson, você gostaria de ser igual ao seu pai? Num tom ameno, num tom tranquilo, ela só me fez essa pergunta, eu nunca respondi para ela, mas dentro de mim eu pensei, eu nunca quero ser igual ao meu pai. Porque as poucas vezes que ele ia na cidade, ela me arrumava todo para ir visitá-lo no bar, onde ele estava tocando violão, bem embriagado, e muitas vezes brigando com as pessoas e tal. E na minha mente eu respondi, nunca quero ser igual ao meu pai. Com 15 anos de idade eu conheço o Evangelho, conheço a Palavra de Deus, tomo uma decisão de seguir os princípios bíblicos e ao fazer essa aliança com Cristo, Deus ele vai abençoar agora as gerações que virão depois de mim. Meus filhos olham para nós hoje, eu olho para o retrovisor da minha árvore genealógica e vejo um caos. Meus filhos olharão pelo retrovisor da árvore genealógica deles e verão uma quebra de ciclo quando eles olham para nós dois. E a Bíblia diz assim, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, o pacto que Deus faz quando nos chama é um pacto geracional. Trazendo a aplicação dela para um contexto mais espiritual, né? Deus faz um pacto geracional até 1000 gerações. Ou seja, as gerações que virão de mim, dos meus filhos, e se eles permanecerem firmes, dos filhos, até 1000 gerações será uma descendência diferente, né? Excelente depoimento. Agora, pastor Nilson, você estava falando há pouco do dia de descanso, né? Então, como é que o descanso sabático, a comunhão e a esperança nessa volta de Cristo influenciam a longevidade, o bem-estar mental dos fiéis? É muito importante. O sábado ele é uma intervenção divina no tempo, né, na semana. O sabático, né? Como eu falei, tem cristãos, tem seres humanos, né, que separam
determinados dias para ter esse sabático. A Bíblia vai falar do sábado como o 7º dia da semana, e como adventistas a gente segue esse princípio do sábado como dia, como esse dia da pausa, né? Um refúgio dentro do tempo para você desacelerar. A Bíblia diz assim, no mandamento específico do sábado, que é em Êxodo capítulo 20, diz assim: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu servo, nem tua serva, enfim. Você vai parar e vai mudar o teu foco. O foco agora é a comunhão com Deus, a comunhão com o próximo, como eu falei agora há pouco, né? E o serviço. Que tipo de serviço? Um serviço que não vai trazer benefício para mim, ou um rendimento financeiro para mim, é um serviço de amor, desinteressado. Por exemplo, a minha igreja hoje, ela é a igreja do Hospital Belém, Hospital Adventista de Belém. Então, a igreja que eu sou pastor funciona dentro de um hospital. Foi plantada, na verdade, já para o público do hospital e agora agrega pessoas de várias partes da cidade. E ali a gente vai visitar os pacientes. Separamos sábados para cantar para os pacientes, para orar com eles, ler a Bíblia com eles, para eles. E é impressionante como que esse dia se torna um dia muito diferenciado, não só para a gente que está servindo, mas para aqueles que estão recebendo esse serviço. Então, o sábado é esse dia para parar, para respirar, para se reconectar de novo, para você estar com a família, estar renovando o seu propósito de servir a Deus e servir o próximo. É mais sobre isso. Ou seja, é uma comunhão que vai proteger a gente da solidão, do isolamento, né, do ostracismo, né, do isolamento. E um dos maiores predadores, né, um dos maiores indicadores de mortalidade humana, como foi dito já, é a questão da solidão. Solidão. É sobre isso. O sábado é esse dia para você se desconectar e reconectar-se com Deus e consigo mesmo, com o próximo. Perfeito. Pastor, uma das coisas que a gente sempre aborda, né, em todos os podcasts que nós fizemos, nas consultas também, no nosso dia a dia, que a gente fala muito sobre epigenética. Epigenética, que é o estilo de vida, né? O epi é o externo, é o que está fora do gene, da genética. Então, hoje a gente sabe que a epigenética e sobre como pensamentos e crenças podem alterar a expressão genética. A gente sabe que hoje é possível acontecer isso aí. Ou seja, o teu estilo de vida, né, e também os teus pensamentos podem interferir no teu gene, né, te protegendo, ou seja, desligando um gene de doença, né, ou se for um pensamento negativo ou um estilo de vida muito ruim, você também pode ativar um gene de doença, né? A pergunta é, a fé poderia de fato ligar genes de saúde e desligar genes de doença? Como é que você pode falar sobre isso aí? Interessante, né? É um tema que, essa questão da epigenética é um tema que eu não domino tanto, mas eu fui pesquisar para entender um pouquinho mais, eu achei bem interessante essa questão da epigenética, que ela não funciona como uma mágica, né? A epigenética é o ambiente interno e externo influenciando como os genes se expressam, de alguma forma. E a fé, ela tem o poder, sim, de mudar esse ambiente. Jesus ele vai falar muitas coisas sobre a fé, mas uma das coisas uma declaração que eu gosto sobre fé é que a fé não é um salto no escuro, a fé é um salto para dentro da luz. Ou seja, quando você tem fé, você vai mudar todo o ambiente seu ao seu redor. Jesus fala, inclusive, do poder da fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, sai daqui e vai para ali, e isso vai acontecer. Ou seja, é a fé alterando, não só na saúde física, emocional, espiritual, mas a fé pode alterar outros elementos também. Jesus vai falar sobre isso na fé. Ou seja, a fé ela vai reduzir o estresse, se você tem fé. A fé vai melhorar o seu sono, vai motivar você a ter hábitos saudáveis pela fé, porque você entende que o seu corpo é um templo do Espírito Santo, e quanto melhor esse templo estiver, melhor você vai poder servir a Deus, o próximo, a sociedade, com seus dons, com seus talentos, enfim. Ou seja, ela vai mudar, motivar a ter hábitos saudáveis, a fé vai aumentar o senso de propósito, e tudo isso vai afetar os seus marcadores genéticos, vai te dar um corpo de maneira muito mais plena, muito mais sã, uma mente muito mais sã. E a Bíblia diz assim, Romanos 12:2, olha que texto extraordinário: transformai-vos pela renovação da mente. Ou seja, uma mente, renovar a mente é renovar também o corpo, né? A mente é o centro de comando de todo o corpo e é o único órgão do corpo pelo qual o Eterno se comunica com o ser humano. É a mente. A mente também é o campo de batalha espiritual.
A batalha espiritual que a gente vive, ela ocorre no contexto da mente. E a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a fé, ela não vai substituir a medicina, mas vai potencializar a disciplina, a resiliência, vai potencializar você executar hábitos saudáveis, né? E isso tem uma conexão muito grande com a medicina. Ou seja, a fé, ela vai apresentar que os fatores da epigenética reconhece a fé como decisivo para mudar os ambientes externos ali. Ou seja, em palavras simples, a fé, ela cria condições para o corpo funcionar da maneira como o Criador desenhou esse corpo para funcionar. Né? Eu lembro você falando ali da produção de... Como é que chama? A gordura, né, do corpo. Colesterol? Do colesterol no início, né, que Deus criou o fígado para poder produzir e tudo mais. Eu achei interessante a tua aplicação no início, porque o Criador, ele cria algo perfeito para criar coisas que vão beneficiar de alguma forma, para gerar, né, benefício para o corpo. Então é mais sobre isso. A fé cria as condições para o corpo funcionar conforme Deus desenhou ele. Essa pergunta, pastor, que a gente fez é porque hoje a gente sabe que nós estudamos 13 anos o genoma, né? Foi de 1990 a 2013 o estudo do genoma. E chegamos à conclusão que as doenças, elas são influenciadas pelos genes em torno de 5% só. 95% é o meio externo, é a epigenética, é o teu estilo de vida, é a forma como você fala, porque tuas células escutam tudo que você fala e tudo que você pensa. Então, a fé, a ideia é a seguinte, na verdade é um dos motivos de você estar aqui, é para demonstrar que a fé é um dos fatores importantes na epigenética, porque ela vai influenciar todos os outros fatores, né, que corresponde a 95% do motivo, da causa da doença, né? E o gene sozinho, só ele em si, ele influencia apenas 5%. Hoje a gente sabe que a epigenética, ela pode influenciar até no aparecimento de uma doença, mesmo você não tendo o gene da doença. Entendeu? Então, por exemplo, você não tem o gene do câncer de pulmão, por exemplo. Você não tem nenhum gene, você tem 0% de chance de ter o câncer de pulmão. Mas se você tem uma vida com tabagismo, má alimentação, estresse, você está ativando uma doença que você não tem nenhum gene. Ou seja, o estilo de vida pode influenciar no aparecimento de uma doença, mesmo que você não tenha o gene. Tá? Então, ele influencia 95% do aparecimento da doença. E se por acaso você não tem nem o gene da doença, ele pode influenciar também. Entendeu? Então, e a fé, ela é capaz de influenciar em todos os fatores epigenéticos. Essa aqui é um dos motivos de você estar aqui. Fantástico. A fé, ela é equalizadora do corpo. É ela que vai controlando tudo. Agora já deu para ter uma ideia aqui, só nessa conversa, que terapia de casal é um negócio importantíssimo. Muito, né? mais importante do que as pessoas imaginam, né? Aí. Eu queria ouvir da Juliane como é que a terapia de casal pode ajudar pais a criarem filhos emocionalmente mais estáveis e, portanto, mais saudáveis aí para o futuro, né? Com certeza. A terapia familiar, ela enxerga o casal como centro de um sistema. Então, a gente enxerga a família como um sistema que está dentro da sociedade, só que o casal, ele é o centro desse sistema. Ele é a força motriz desse sistema. Se o casal está fortalecido, se o casal está funcional, se o casal está se comunicando bem, se há aquele companheirismo, aquela parceria, se o casal é saudável e funcional, então eu tenho filhos muito mais tranquilos. Primeiro, porque o casal vai ser capaz de criar esses filhos de maneira mais paciente. Vai ser capaz de criar esses filhos sem gritar porque bateu a porta da geladeira, né? Como eu falei. Você vai ser capaz de ter paciência com teus filhos, de ter melhores momentos. Você vai separar ali momentos para o casal e os filhos vão enxergar isso e vão entender a importância. Eles vão olhar, muitos casais têm medo de, não, eu não vou sair, né, só nós dois, porque as crianças vão ficar se sentindo.
elas vão ficar se sentindo ótimas. Elas podem estranhar de primeiro, mas elas vão olhar e vão pensar assim: que legal que os meus pais se cuidam, que eles têm um momento deles. E isso traz uma segurança emocional para quem é filho. Porque aí a gente volta naquela coisa: eu não preciso estar em hipervigilância. Eu sei que os meus pais cuidam um do outro. Eu sei que eles não vão separar agora. A família dos meus amigos está ruindo, né? Meu filho costuma dizer que a gente vive numa bolha. Ele fala para minha filha assim: a gente vive numa bolha, porque os nossos pais são legais, nossos pais não vão se separar, eles são um casal funcional e tal. Então, parece que a gente vive diferente de todo mundo. Mas isso é uma riqueza muito grande, porque traz segurança emocional. E o que mais falta para criança, jovem e adolescente hoje é se sentir seguro emocionalmente. Porque eles são bombardeados de várias informações o tempo inteiro. E aí, se eles chegam em casa, não tem para onde correr ou não sabem o que vão encontrar, não vê um casal se cuidando, não vê um casal se abraçando, vê o casal brigando, mas não vê o casal se resolvendo. Aí daqui a pouco, quem estava brigando, gritando, xingando, aparece super bem. Aí o filho não aprende a pedir desculpa, porque ele acha que as coisas se resolvem sem pedir desculpa. Isso é super importante também, né? Se você briga na frente do teu filho, você pede desculpa na frente do teu filho, para ele aprender que é assim que se resolve os problemas. Que aí eu tenho hoje um monte de marido, principalmente, que não sabe pedir desculpa, né? Não aprendeu, não sabe pronunciar estas palavras. Então, se o casal tá bem, se o casal tá firme, eles vão ser pessoas mais felizes, pessoas mais saudáveis. Eles vão estar relaxados e isso cria um ambiente propício para a segurança emocional, propício para seres humanos saudáveis que vão se desenvolver ali dentro. E esses seres humanos saudáveis, é interessante a gente pensar o seguinte, que um casal saudável, ele tem muito mais condições de liberar o filho para a vida, para ser um indivíduo funcional que vai conseguir construir a sua vida longe desses pais. A gente vê hoje muita gente que não consegue sair de perto dos pais, que não consegue tomar uma decisão sem estar ali por perto desses pais, porque esse filho carregou a má funcionalidade do casamento desses pais nas costas. E ele tem a sensação de que se ele sair, a coisa vai ruir. Então ele se sente responsável por fazer um papel que não é dele. E nós, adultos que somos, que escolhemos construir família, nós temos a responsabilidade de fazer isso direito. E o casal que não está conseguindo fazer isso direito precisa procurar ajuda, a terapia de casal. E aí o que é importante? Que não seja como o último suspiro, né? Nossa, a gente não aguenta mais olhar uma cara do outro, a gente vai separar, mas antes de separar, vamos tentar aqui a terapia de casal. O caminho encurta muito mais se, por exemplo, estamos tendo dificuldade de comunicação, não está funcionando, a gente sente que não está funcionando bem. Como que nós podemos melhorar isso? Vai procurar ajuda, vai para terapia de casal, porque isso é bom. Hoje a briga é: não é para priorizar o casal, tem que priorizar os filhos. Você já viram essa briga na internet? De jeito nenhum que eu vou priorizar o meu casamento. Gente, se você prioriza o seu casamento, você está priorizando seu filho. Porque você está cuidando da saúde emocional do teu filho a partir do momento que você cuida do teu casamento. E isso é o que muita gente não percebe. Perfeito. Sim. Tem uma pergunta aqui, falando um pouco sobre esse assunto. Fala aqui sobre o que encurta a vida, mas acho que não é que encurta, é o que destrói, na verdade, mais destrói um relacionamento. É o silêncio, é o ressentimento ou o orgulho, né? Tô falando entre os casais. Entre o casal. É a junção desses três. Os três. Porque é um caminho. O que acontece? O casal começa a brigar. Daqui a pouco eles desistem de brigar. Aí eles ficam em silêncio. Ficam indiferentes um com o outro. Só que eles não ficam em silêncio vivendo a vida de boa. Eles ficam em silêncio cheios de ressentimento um do outro. Estão convivendo ali debaixo do mesmo teto, mas eles têm inúmeros ressentimentos, inúmeras mágoas, inúmeros problemas que não foram resolvidos e que estão como uma pedra de 200 quilos nas costas de cada um. O clima chega a pesa, né? E aí o que acontece? Depois de um tempo de silêncio, de ressentimento, aí eu vou pro orgulho. Porque aí o que eles começam a fazer? Por que eu que tenho que tomar iniciativa? Por que eu que tenho que ir lá pedir desculpa?
Por que que eu tenho que mudar? Por que que eu que tenho que resolver o problema? E aí começa as Olimpíadas do casal. Que a Olimpíada do casal é o quê? Quem faz mais, quem perdoa mais, quem ama mais, quem cuida mais, quem trabalha mais, quem cansa mais. E aí a Olimpíada começa a ser diferente. Quem vai dar o primeiro passo? Ninguém quer dar o primeiro passo. Porque a gente acha que o primeiro passo tem que vir. Por que que eu tenho que fazer? E isso é orgulho. Então, isso faz com que a gente ande com um peso de 200 quilos nas costas, porque a gente não vive em paz e a gente não traz paz para o nosso relacionamento. E se a gente está permeado pelo orgulho, pela mágoa que está sendo expressa através desse silêncio, a gente não está saudável. A gente está com a mente presa. Então, vai encurtar a vida. Vai viver pouco. Por quê? Porque se recusa a dar o primeiro passo. Quer um casamento melhor, mas se recusa a pessoa que vai ser a pessoa que vai dar o passo contrário. Tá num círculo vicioso, esse círculo que eu falei para vocês. Silêncio, ressentimento, orgulho. Alguém tem que ter a coragem de virar e fazer a roda girar no sentido contrário. Quem vai fazer isso primeiro? Quem for mais maduro emocionalmente falando. E quem tiver menos orgulho. Acho que aí tem também a espiritualidade, né? A pessoa que é mais espiritualizada, ela é mais suscetível, né? Ao perdão, à humildade, né? Tem um fator importante nessa hora. Sim, né? tem um fator importante. E o fator, assim, a gente só consegue se despir do nosso orgulho mesmo quando a gente tem uma conexão com Deus mesmo, uma conexão espiritual, porque é muito difícil, né? Não é só difícil a gente pedir perdão, é difícil a gente reconhecer o nosso erro, é difícil a gente reconhecer a nossa participação na derrocada do casamento, porque a gente sempre acha que foi o outro. Se eu tomei alguma atitude errada, eu tomei porque foi o outro que começou. O outro, a minha atitude foi uma reação à atitude dele. Então, fica nesse joguinho. E é difícil a gente dar o primeiro passo. É difícil a gente ser a pessoa que vai levantar e vai falar, então, vamos, não dá para continuar assim, vamos ajeitar isso aqui, vamos fazer. É difícil. Mas a fé também entra como uma coisa muito importante nesse sentido. Porque aí eu vou lá, eu vou orar, eu vou pedir ajuda a Deus, eu vou ler a Bíblia. A Bíblia tá cheia de conselho para casal. Tá cheio de conselho para a família. Todo conselho que está na Bíblia sobre a vida cristã, você tem que fazer primeiro na sua casa, porque o lugar que você tem que ser mais cristão e melhor e mais é a sua casa. E de lá você transborda para os outros lugares, não é o contrário. Não é a gente dar o nosso melhor lá fora e aí o que sobra a gente deixa pingar na nossa casa. As pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente escolheu para amar. Essas são as pessoas, aí a gente tem que derrubar o orgulho. Porque a gente quer o quê? A gente quer a paz. E a paz e o ressentimento e o orgulho não podem coexistir no mesmo ambiente. É inviável. Falando de orgulho aí, me veio... Às vezes um depoimento prático pode ajudar alguém que está assistindo a gente. Eu também cresci num lar onde meus pais, ao errarem comigo, eles nunca pediram perdão para mim. Porque os pais nem sempre acertam, eles também erram. E eu cresci com extrema dificuldade de pedir perdão, de pedir desculpa. E falar a palavra me perdoe era mais difícil do que falar me desculpe, mas eu tinha dificuldade com as duas palavras. Eu fui aprendendo no meu relacionamento com a minha esposa, com a Juliane, a pedir perdão. E especialmente para os meus filhos. E eu percebi que um dos processos que mais desencadeia cura é quando você, como pai, tem coragem de dizer, olha, papai errou, me perdoe. Papai não deveria ter falado dessa forma com você, me perdoe. E eu tenho percebido em vários momentos lágrimas nos olhos deles quando eu chegava para eles e dizia assim, ó, eu errei. E por que a gente tem dificuldade? Porque a gente vem de lares onde os pais nunca tiveram essa disposição de chegar e admitir que errou. Isso não é fraqueza, pelo contrário, você precisa de muita força, inclusive da fé e da espiritualidade mesmo, para você conseguir chegar e dizer, olha, eu errei. E o que a gente está fazendo ao fazer isso? Estamos quebrando um ciclo e mudando a mentalidade de uma geração nova que vai levar isso para outras gerações. Isso tem um benefício para os filhos muito grande. Eu passei por isso também, um pouco mais recente. Fiz alguma coisa, né? Foi sair da igreja, fui cobrar deles algumas coisas, né? E aí eles chegaram, poxa pai, hoje é sábado.
Não adianta sair dessas cobranças aí, não sei o que e tal. Aí falaram, demoraram um pouquinho, depois eu peguei, sentei com eles, a gente foi almoçar na casa da avó deles. Aí depois, no que a gente faz isso no sábado, eu cheguei em casa depois, falei, meu filho, perdão, olha, eu sei, entendo, não era o momento, enfim. Aí foi recente, eu passei por isso. Mas é interessante falar de orgulho, Juliane, que é muito difícil a pessoa... aí entra a terapia de casal, a terapia familiar, que a pessoa não vê o orgulho, deixa a pessoa cega, ela não vê onde que está o erro Ela dela. não se percebe, né? Ela não está vendo, ela não sabe onde está o erro. Eu acho que o maior problema é esse do casal. O casal está se enterrando, está se acabando, o relacionamento está se acabando, porque os dois estão de olho fechado, eles não estão conseguindo ver. A terapia entra exatamente para poder mostrar onde é que eles estão errando, que eles estão cegos, eles não estão conseguindo ver. É como você está explicando perfeitamente. Eu acho que assim, tem jeito para muito casal. Tem. Tem E solução sabe o que para muito acontece casal. muito na terapia? Que eles trazem a demanda e aí eu olho para eles e digo assim, mas vocês já pensaram em fazer tal e tal coisa? E eles olham para mim com a expressão de novidade. E tipo assim, como é que a gente não pensou nisso? Como a gente não pensou nisso? Não pensou porque vocês estavam cegos, se defendendo um do outro. E ali com o seu orgulho é a armadura, né? Então eu tô ali me defendendo com a minha armadura, eu não consigo ver, eu não consigo baixar essa armadura. E aí também a gente falou da dificuldade de pedir perdão, mas a gente também precisa trazer a dificuldade de perdoar. Porque às vezes o que é difícil num casal? Vem alguém pedir desculpa, aí o outro ele não consegue só dizer assim, tá bom, eu te perdoo. Vamos virar a página, depois a gente conversa sobre isso, ou conversar de boa sobre isso. Quando alguém vem pedir desculpa, aí esse que vai receber a desculpa, ele faz o quê? Ele levanta todo o assunto de novo. Aí diz assim, eu vou desculpar, mas ó, presta atenção, porque semana passada, porque há 2 anos atrás, porque eu não aguento mais, ou seja, não levou a lugar nenhum. Aí esse aqui que tinha tanta dificuldade de perdão, fala, poxa, não adianta eu pedir perdão, porque eu venho pedir perdão, aí ela vai, né, vai aqui falar um monte de coisa, vai fazer um sermão, eu ainda vou ter que me arrastar mais umas 3 semanas para conseguir o perdão. Então, o não conseguir aceitar esse perdão e ficar querendo que o outro ainda se humilhe, peça desculpa, se arraste, construa uma estátua em minha homenagem, faça um monte de coisa, também faz com que a conexão emocional se perca. São essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia que vão quebrando a ponte da conexão emocional e são as atitudes cotidianas de educação, de gentileza, de boa comunicação que constroem essa ponte da conexão emocional, que é tão poderosa no relacionamento familiar, mas que tem que ser mais poderosa primeiramente para o casal, para que eles possam transbordar isso para a família. Excelente, né? Eu quero aproveitar a oportunidade de nós termos um pastor, né, aqui conosco e pedir para ele conselhos. Que conselho que o senhor deixaria para quem deseja cultivar uma espiritualidade que realmente prolongue, né, essa qualidade de vida? O que o senhor considera assim, o maior erro das pessoas que buscam longevidade, mas esquecem de nutrir a alma? Bom, eu separei 3 conselhos, pelo menos, né? O primeiro conselho é cultivar um relacionamento saudável com Deus, com o Eterno. Isso é muito importante, um relacionamento diário com Deus. Separar um tempo de comunhão com Ele, um tempo de oração, de estudo da Bíblia, de meditação. Normalmente a pessoa acorda, ela já sai acelerada para uma agenda que ela tem que cumprir, para as coisas que ela tem que fazer. Eu gosto de citar sempre Martinho Lutero, que foi o pai da Reforma Protestante, tudo um personagem muito importante na história da religião, da fé. Ele dizia assim, tenho tanta coisa para fazer hoje que eu preciso passar as 3 primeiras horas do dia em oração. Ele dizia exatamente isso. Nós dizemos o contrário, tenho tanto para fazer que eu nem tenho tempo para orar, para ler a Bíblia. Então o primeiro conselho que eu deixo, cultivar um relacionamento saudável com Deus. E o verso bíblico é João 15:5, diz assim, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa vida está na mão dele, dependemos dele. Segundo conselho, deixar a fé descer para o corpo. Ou seja, deixar a fé interagir em tudo que eu faço. Porque assim, uma espiritualidade que não muda hábitos não é espiritualidade, é apenas teoria. Então a minha fé precisa mudar meus hábitos. E mudando meus hábitos vai mudar o meu destino.
e das pessoas que estão ao meu redor e que eu posso influenciar. E terceiro conselho, investir tempo em relacionamentos. A gente falou agora sobre o perdão, essa conexão familiar, a conexão com os filhos. Reconciliar é terapêutico. Perdoar é terapêutico, né? Perdoar, eu aprendi a melhor definição sobre perdão que eu vi até hoje é aquela assim, de perdoar é lembrar sem sentir dor. Você lembra, você nunca vai esquecer, mas não dói mais, porque você aprendeu a perdoar e houve aquela cura. Então, invista em relacionamentos. A alma inflamada, ela vai adoecer o corpo. Então, quando você tem a sua fé, a sua espiritualidade em dias, você vai estar saudável. E pessoas saudáveis, elas curam outras pessoas. Pessoas doentes adoecem outras pessoas, emocionalmente, em todos os contextos. Você pode ver que a pessoa otimista, ela consegue contagiar o ambiente inteiro que ela chega, mas o pessimista, ele consegue contagiar um poder redobrado. É incrível, a pessoa que tem a negatividade, ela consegue contagiar mais ainda. E por fim, qual seria o maior erro nessa busca da longevidade? É você querer viver sem propósito nenhum. Querer viver a sua vida sem propósito. Eu costumo dizer que existem 2 momentos mais importantes da vida. É o momento em que você nasce e o momento que você descobre por que nasceu. O seu porquê. Qual o propósito? Por que estamos aqui nessa terra? E qual o propósito? Especialmente quando você entende que o seu propósito está ligado ao Eterno, ao Senhor, ao Deus Criador de todo o universo. Então você vai entender que você tem uma vida que faz sentido e que pode fazer outras vidas fazerem sentido. E o Evangelho vai nos ensinar não apenas a viver mais, mas a viver melhor, com sentido, com esperança, com amor, com fé. É isso que o Evangelho vai nos ensinar. Se formos uma cópia de Jesus nessa terra, o mundo vai ser muito melhor. E não é sobre religião, não é sobre igreja que eu estou falando. É sobre ser uma cópia do homem que mudou a história sem precisar levantar uma arma, que liderou e lidera o maior exército de voluntários da história, 2 bilhões de seres humanos, um terço, pouco menos de um terço da humanidade, segue os ensinos dele. Uma outra parte, mais 2 bilhões, não seguem estritamente o cristianismo, mas convivem entre os cristãos, ou seja, o homem que mudou a história não precisou levantar uma arma. Ele apenas precisou levantar discípulos que eram cópias dele, para fazer o bem e influenciar as pessoas. Então é esse conselho que eu deixaria nessa parte final aí. Excelente, né? Quanto conhecimento nessa conversa de hoje aqui. Muito bom, excelente a participação aqui do casal. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui. A gente até passou um pouquinho do horário, mas estava tão interessante a conversa que a gente vai continuar. Olha só, antes da gente se despedir e tudo mais, eu queria fazer, como sempre, a indicação do filme, né? E lembrar, já que a gente teve essa conversa aqui de família, tem um filme que é do ano de 2000, né? Que é com Nicolas Cage e a Téa Leoni, que o protagonista interpreta um poderoso corretor de investimentos de Wall Street que está no auge da carreira, sem, teoricamente, não precisar de nada, enquanto ele intermedia negócios bilionários e dirige Ferraris, né? E, na verdade, é um conto de Natal. Acontece numa época de Natal. Aí, de repente, aparece, digamos assim, um anjo que vai fazer ele ter uma visão diferente da coisa. Ele vai ver sob uma outra ótica, né? Então, ele vai receber essa lição de como seria a vida dele diferente. Conhecendo a pessoa que ele ama, revendo aquela pessoa que ele se apaixonou, que ele era apaixonado, e constituindo uma família com essa pessoa, e tendo filhos que ele nem tinha. E como seria a convivência com esses filhos, esse relacionamento, esse amor pelos filhos. E aí você fica naquele embate entre o que é ser um homem de bem-sucedido, que acumula riqueza, reconhecimento social, conquistas materiais, e não precisa de mais nada de ninguém, ou construir aquilo que Deus projetou para ter uma companheira, porque foi dito que não é bom que o homem fique só, para deixar descendentes dignos e honrados e ajudar os irmãos e a comunidade ao redor. O nome do filme é Um Homem de Família. Nicolas Cage, Téa Leoni, é do ano 2000, está disponível lá na Prime Video, é só clicar, é muito interessante a história, eu acho que vale a pena vocês assistirem. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado, Alan. Suas considerações finais, por favor.
Muito bom, só agradeço por essa oportunidade de podermos tratar de temas tão relevantes, né? Gostei da indicação do filme. Todo Natal tem que estar assistindo esse filme, a gente já assistiu várias vezes, né? Um Homem de Família é um filme realmente espetacular, mas muito obrigado pelo convite e por podermos ter a oportunidade de compartilhar de assuntos tão importantes que envolvem a espiritualidade, a fé, a nossa conexão com Deus e também uns com os outros, né? Julie. Eu costumo dizer que família conectada é família feliz. É uma frase que eu sempre digo muito, né? Família conectada é família feliz. Então a gente precisa intencionalmente construir conexões. E essas conexões precisam ser construídas primeiramente dentro da nossa casa, para que nós possamos ter saúde emocional e em todas as áreas da vida também. Muito bom. Alan? Obrigado, pastor. Obrigado, Juliane. Obrigado, Jonathan, Silas, Denis, Rosilena, que está ali atrás. Obrigado. É um tema. Isso aí, com certeza nós vamos fazer um próximo, né? Porque tem. Pois é. Senão, É muito bom esse assunto, informação, rapaz. muito bom. E aqui, né? O Longevicast toda quinta-feira, às 20 horas. Vai passar direto no YouTube, depois vai passar pro Spotify, né? Se quiser escutar no carro, um tema muito interessante. Eu acho que é muito enriquecedor que foi discutido isso aqui. Isso aqui tem tudo a ver com saúde, que é o nosso propósito aqui no Instituto Longevité. E agradecer mais uma vez a esse casal aí que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso dia a dia aí. E eu queria pedir pro pastor fazer uma oração para a gente terminar nossa noite aqui. Por favor. Vamos lá. Vamos orar então. Pai querido, nosso bom Deus, obrigado porque podemos conversar aqui sobre assuntos tão importantes que não vai ficar só entre nós, porque esse assunto vai chegar para muitos lares que estarão assistindo pela internet. Pedimos tua bênção sobre este instituto que trabalha longevidade, trabalha saúde, mas também trabalha a vida espiritual por meio desse podcast, desse veículo de comunicação. Abençoa todos que tiverem acesso a esse conteúdo e a toda a equipe que aqui trabalha. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado para você que está conosco, acompanhando até agora. Valeu. Semana que vem a gente está de novo aí. Tchau. Boa noite. Tchau.